Você já ouviu falar na ditadura era melhor? Bom, por trás do milagre econômico havia o sangue, havia o medo. Por trás do Brasil ame-o ou deixe-o, havia bastante desaparecimento. Eu estou falando do governo Médici. Parece que o Brasil cresceu como nunca, mas, como diz Maquiavel, os fins justificam os meios? Você sabe como foi de verdade que Médici conseguiu o tal do milagre? Como que esse presidente ele controlou a mente dos brasileiros? O que trouxe de novo a tal Comissão da Verdade? Ainda mais sobre esse presidente? E como a propaganda daquela época, nem foi tanto tempo atrás. A gente está falando aqui de um governo de 69 até 74. Como que a propaganda, chamada propaganda ufanista, ainda ecoa em discursos atuais? Eu vou te contar. Fica até o final. Tem coisa que você não vai achar em livro didático. Emílio Garrastas, o Médici, era um militar gaúcho, de Bagé. Ele foi chefe do SNI. Sabe o que é isso? Sistema Nacional de Informação. Vamos dizer uma CIA dos anos 70? Bom, esse cara, antes da presidência, ele já era especialista em censura, repressão, vigilância. Nossa, parece que tem gente assim nos dias de hoje. Não sei, talvez o Putin? E como ele chegou na presidência? Como todos chegavam, né? Eleição indireta. Na verdade, foi escolhido por uma junta militar, após a saída dramática do Costa e Silva, que morreu. Bom, esse cara, ele era da chamada linha dura. Linha dura era aquela parte das Forças Armadas que não aceitava críticas ao regime e também não aceitava nenhum tipo de concessão para a sociedade civil. Tudo em nome da defesa da segurança nacional contra o inimigo vermelho. Estamos na Guerra Fria, não podemos esquecer. Mas, professora, o PIB cresceu 14% no governo desse homem. É verdade, cresceu mesmo, gente. Foi ali que aconteceram as obras faraônicas, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, Itaipu. Mas tudo tem um preço, tudo tem os dois lados. Vamos analisar friamente. Não estou aqui para colocar verdades inquestionáveis. Estou aqui para colocar reflexão. Bora? O tal milagre era progresso na TV, fome na mesa. Todo mundo sabe a fórmula mágica. Esse PIB maravilhoso, ele cresceu à base de dois ingredientes, que foram empréstimos vultosos internacionais e o famoso arroxo salarial. Frase do ministro da Economia da época, Delfim Neto. É preciso deixar o bolo crescer para depois dividir. A divisão foi bem desigual. E esse bolo cresceu, mas cresceu às custas de uma gigantesca inflação que vai ser o legado e, logicamente, né, dessa carência da população, já que o investimento era pesado em infraestrutura e indústrias de base. Mas assim, não vamos gastar dinheiro com coisa que não importa, que é educação, saúde, lazer. Pensamento bacana desse período. Bora detalhar esse milagre econômico? Vamos aos fatos. E o que está por trás dos fatos? Aquilo que a TV não contava? É fato. O PIB cresceu mais de 10% a cada 4 anos. E isso de modo consecutivo. Mas e o revés dessa história? Como a gente sabe, empréstimos internacionais eram a base. Bom, a dívida externa cresceu em 3 bilhões de dólares em 67
para 12 bilhões de dólares em 1974. Mas, professora, a inflação caiu drasticamente nos anos 70, em comparação aos anos 60. Fato. Mas vamos lembrar do governo do Jango, o curto governo do Jango, de 1 ano e 3 meses após aquela renúncia surreal do Jânio Quadros. Eu tô falando do governo do Jango presidente, tá? Por isso que eu falei um período tão curto. O que acontece lá que a inflação bombou? Você sabe? Você sabe me dizer? Tá aí uma pergunta difícil. Mas calma, calma que eu vou te responder. O que aconteceu foi que lá atrás, voltando lá para o período liberal e populista, é que a proposta do João Goulart de fazer uma contenção nos gastos, e essa proposta estava no plano de governo dele. Sabe qual que era o plano? O plano trienal. Só que esse plano, ele foi massacrado pela opinião pública. Os trabalhadores não queriam essa contenção. E o erro dele foi deixar de lado esse plano. Deixou de lado o plano de contenção, a inflação estourou. Ele caiu na armadilha. Então, minha gente, quando você pensar no milagre, pensa numa pirâmide de cartas, um castelo de cartas, construído com dólares emprestados. Mas por que tantos dólares, professora? Ué, o capital norte-americano estava sedento por fazer esses empréstimos. E da onde que vinha? Dos petrodólares acumulados. Mas a propaganda era tão linda. Ninguém segura esse Brasil. Ninguém segura esse país. Pra frente, Brasil. Inclusive tema de música celebrando a vitória na Copa de 70, a exaltação do nacionalismo, o orgulho nacional. Mas o que a propaganda oficial escondia é que quem não amava esse país do jeitinho que ele estava era preso, era torturado, desaparecia. Não podemos esquecer, está vigorando aqui e vai ficar por 10 anos. Aquele AI-5, a licença para matar. Você sabia que a Fundação Getúlio Vargas tem o índice de Gini? E essa fundação, esse índice, indica o agravamento da desigualdade social durante o tal milagre econômico. Por quê? Porque o salário, o poder de compra do brasileiro, ele decaiu 30%. Então, assim, o país estava crescendo para quem? Como? Onde? Porque a pobreza e a aglomeração urbana, isso tudo dava para ver. 30% é muita coisa. O milagre virou pesadelo muito rápido. Isso porque, relacionando, né, com os eventos mundiais, a crise do petróleo começa em 73 e o Brasil ainda era dependente de importação do petróleo. Só que o barril do petróleo ficou 4 vezes mais caro. Então, a dívida externa ficou um troço surreal. Mas, voltando lá à queda do poder de compra em 30%, vamos falar em números atuais. Vamos falar agora salário mínimo no Brasil 2025. R$ 1.412. Se tivesse, né, essa queda do poder de compra, isso iria querer dizer que o brasileiro estaria ganhando apenas R$ 988,40. Ou seja, R$ 423 a menos no bolso do brasileiro por mês. Se um pacote de arroz de 5 quilos tivesse custando R$ 25, ele estaria custando, então, R$ 35. Pesa? Uma carne de segunda, 1 quilo, se tivesse custando R$ 30, estaria custando R$ 43. 1 quilo. Se a passagem de ônibus diária
tivesse ali R$ 4,50, ela do dia para a noite ia passar a R$ 6,50. Mas, professora, eu vi gráficos, a inflação caiu. Verdade, caiu. Estava numa média de 40% ao ano, quando chega em 73, está de 15% ao ano. Mas, de novo, abre a cortina. O que está por trás disso, lembra? Não havia liberdade sindical para que se exigisse reajuste salarial. A correção monetária não acompanhava o custo de vida da camada mais pobre do país. E produtos básicos subiam muito mais do que os índices oficiais revelavam. Resumo: o salário, além de achatado, ele ainda era desvalorizado mês a mês. Em 2025, o saldo médio do PIB do Brasil é de mais de 800 bilhões de dólares. Fazendo um paralelo com o governo Médici, agora falando de endividamento, seria o equivalente a ele ter emprestado em 4 anos 300 bilhões de dólares. Isso que eu sou péssima com números, sou muito ruim, mas dá para entender que deixa eu fazer um empréstimo absurdo, faz aí o Pix e depois eu vejo como é que eu pago. Quem pagou foram os anos 80, né? Inflação descontrolada, o caos, como a gente sabe. A Copa de 70 veio como uma cortina de fumaça, uma vitrine internacional. Mas foi ali, nos anos de chumbo, no governo Médici, que casos absurdos aconteceram. Alguns muito emblemáticos, como o caso de Stuart Angel e a sua mãe, por exemplo. O que não aparecia na TV eram os eventos dentro do ICOD ou dos DOPS. Era basicamente um espetáculo. Quem via de longe aplaudia, mas quem estava pertinho sofria. Os Estados Unidos têm papel nisso tudo? Muito. Nixon era amigão do nosso presidente Médici. Até porque isenções tributárias, capital internacional, uma sociedade proibida de greves e a mão de obra bem baratinha. É um paraíso, né? Mas não era só os Estados Unidos, não. Tinha uma rede transnacional que agia procurando subversivos. Já ouviu falar na Operação Condor? Era uma rede de sequestro e execuções em parceria com outras ditaduras sul-americanas. Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia. Era uma rede de troca de informações surreal. Todos os serviços, o SNI, por exemplo, com o DINA, no Chile. Falando em parceria, em 71 o Médici estava lá, batendo um papo na Casa Branca com Nixon. E ele, hoje a gente sabe, falou, adiantou ali para o Nixon as intenções de ser derrubado lá no Chile um presidente eleito democraticamente que foi o Salvador Allende. Dito e feito, em 73 vai ter o golpe do Pinochet, com direito até a bombardeio do Palácio do Governo. E aí, você ainda acredita nessa história de milagre econômico? Me conta! Me diz aí, o que mais te chocou em tudo isso que a gente conversou? E se você concorda comigo que história não é decoreba e não tá só no passado, vai lá e curte por gentileza. Quem sabe se inscreve no canal. Beleza? Legal falar com vocês. Um beijo. Tchau.